Ninguém liga pro que acontece com a seleção brasileira, é uma seleção de empresários. Cara, eu nem assisto mais. Essas são sentenças que a gente escuta o tempo inteiro sobre a seleção brasileira e que fica cada dia mais difícil refutar as pessoas que falam isso. Eu, como comunicador e amante da seleção brasileira, apaixonado pela história da seleção canarinho, confesso pra vocês que vivo quase que uma luta diária contra as pessoas que dizem isso e também um pouco de uma luta contra mim mesmo, quando eu deixo de acreditar na seleção, quando eu olho a postura dos jogadores de hoje, as falas deles, quando eu noto que muitos jogadores estão muito mais preocupados com o que cai na sua conta do que propriamente com o esporte, com o futebol e muito menos com a seleção brasileira, que para muitos deles parece ser realmente ali na lista de prioridades um dos últimos da fila. E o que eu tenho para dizer sobre isso é que o Savinho deu uma declaração na seleção brasileira, na entrevista coletiva, dizendo que ele não assistiu um jogo da seleção e cara, ele estava lesionado, não foi convocado, estava no fuso horário, estava tarde para ele assistir, mas essa declaração que ele deu tá causando um alvoroço na imprensa, uma revolta nos torcedores, que é até difícil de acreditar os motivos pelo Savinho ter dito tal coisa e como é que a gente ainda consegue se surpreender com a falta de comprometimento com a seleção brasileira de muitos desses atletas. E eu não quero parar no Savinho sobre o quanto esses jogadores não sabem se posicionar e não sabem o que significa de verdade a seleção brasileira. Mas antes da gente trocar uma ideia melhor sobre isso, eu te mostrar o que o Savinho falou, o que é que estão falando e tudo mais, quero te pedir uma gentileza. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora para dar uma moral pro nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Ó, se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futeflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então já dá essa moral pra gente, se inscreve aqui, deixa um like no vídeo e me conta aqui nos comentários desde quando você acompanha o nosso trabalho. Olha que a gente já tá aqui há 3 anos trazendo esses conteúdos para vocês, beleza? Então comenta aqui, eu quero saber desde quando você nos acompanha. Na última convocação você ficou fora por conta de lesão. Eu queria saber como é que você viu, o Brasil teve muita dificuldade contra o Equador e contra o Paraguai, como é que você viu de fora essa dificuldade do Brasil? Desculpa que eu não vi o jogo não, porque foi muito tarde lá na Inglaterra. Então não tem como responder. Ó, é complicado ouvir isso de um jogador de futebol profissional que faz parte do grupo que está sendo convocado para a seleção brasileira, tá? E eu sei que tem a questão do fuso horário e é verdade. Manchester, lá na Inglaterra, onde o Savinho vive hoje, tem um fuso horário de 4 horas, maior do que aqui no Brasil. Então um jogo que pra gente aqui começaria 9h30 da noite e que vai terminar já quase meia-noite, pois é, lá na Inglaterra vai começar 00:30 e vai terminar quase 3 horas da manhã. Então dá pra gente entender que um atleta de alto rendimento que precisa descansar, dormir cedo e tá preparado para no outro dia ele comparecer no CT ali, treinar, enfim, se recuperar de alguma coisa, faz parte. Esse cara tem que priorizar o sono mesmo e não faz sentido ele ir dormir 3 horas da manhã para assistir um jogo da seleção. Mas o que não faz sentido também é um cara que faz parte do grupo da seleção, que é brasileiro, ele não acordar no outro dia, um cara que vive do futebol e falar, pô, deixa eu ver quanto foi o jogo, como é que foi o jogo, o que estão falando, deixa eu assistir os melhores momentos, ou eu tô com mais tempo, eu vou fazer fisioterapia, eu vou ver um VT. Aí você fala, pô, pelo amor de Deus, né, o cara não quer fazer isso. Mas cara, a gente tá falando de seleção brasileira, o sonho de tantos. Vai me dizer que você quando era pequeno não sonhava em ser jogador de futebol? E se você fosse jogador de futebol, você seria desse tipo aí, que estaria pouco ligando pro que acontece desde que caísse o dinheiro no teu bolso. Porque é isso que parece. O Savinho vai dizer assim, não, mas eu me preocupo com a seleção brasileira. E eu até acredito. Eu acredito que é um cara preocupado com a carreira, porque podia ser um cara que fala assim, pô, não, eu fiquei até de madrugada assistindo, pra mim ia parecer mais falta de compromisso ainda. Mas o cara no outro dia não ter se informado, não saber o que aconteceu e pior do que isso, não ter a postura de entender que isso não é coisa pra ele dizer com o momento que a seleção vive, cara, é horroroso, é inadmissível. Porque não é uma coisa que vai cair o braço do Savinho, não é uma coisa que vai tomar todo o tempo da vida dele. Imagina só, cara, você quantas vezes não conseguiu assistir determinado jogo, mas no outro dia você é fã de futebol, chega lá e você vai assistir o VTzinho no celular, ver o que aconteceu, deixa eu ver os melhores momentos, tal. Às vezes você não vê o jogo do seu adversário, mas você vê os gols que aconteceram, certo? Do rival ali, pra você de repente tirar um sarro, porque o time perdeu e tudo mais. Não dá pra ver todos os jogos, a gente não assiste todos os jogos e muita gente quer falar que assiste tudo, né? O cara sabe de tudo, vê todas as ligas do mundo inteiro, que é mentira. O cara vê ali os melhores momentos e acabou.
Agora, um jogador que não assiste os melhores momentos de um time, de uma seleção que ele joga, mostra o desinteresse dele. E cara, é óbvio que o Savinho ia tomar muita pedrada por essa fala. E a própria ESPN, o Pascoal e o pessoal já aproveitaram para dar uma marretada nele, e o que era que a maioria da internet estava pensando mesmo. Que fase, depois, hein? Pô, assiste depois, alguém grava. Que mole, hein, Pascoal? Pelo amor de Deus. Esse tipo de resposta Gente, foi... hoje ele pega esse serviço aqui, ó. Se o cara que é da seleção aqui, não tá interessado, a gente vai fazer força pro torcedor estar. Você pega isso aqui, ele pode fazer o que ele quiser. Às vezes o profissional de futebol tem que mostrar interesse pela profissão dele e interesse pelo que ele vai fazer, porque ele é jogador facilmente convocado para a seleção brasileira. Eu fico muito desagradado de ouvir isso. Ele pode dormir cedo, eu também durmo cedo, não tem problema nenhum, mas eu recupero os jogos, eu tento ver tudo que eu posso. Agora, porque a minha profissão é essa, a profissão dele é jogador de futebol, jogador de seleção brasileira, ele tem que ver um pouquinho do adversário, tem que ver um pouquinho também da seleção para saber o que aconteceu. Então ele vive num mundo completamente à parte. Eu fico muito desagradado de escutar uma declaração dessa. Me desagrada muito. Pode ser engraçado, pode ser bonitinho, pode ser o que as pessoas quiserem achar. Eu me desagrado, porque eu gosto da seleção brasileira. Agora você vê que o problema não é só o que o Savinho fez, ele não viu o jogo da seleção, tá tudo bem. Mas é a postura dele falar isso e com a naturalidade que ele fala isso. Primeiro que ele não explicou exatamente o que aconteceu, o que dá margem pra você entender qualquer coisa. Principalmente que pra ele tanto faz como tanto fez. E é óbvio que teve gente que fez essa leitura. Você acha que alguém da imprensa vai esperar pra falar assim? Não, imagina, ele deve ter visto o VT, ele só não explicou. De forma alguma. Os caras vão marretar ele e pronto. Mas isso porque ele deu essa brecha, porque ele não deixou claro que, olha cara, esse jogo eu acabei não vendo e tudo mais, mas eu acompanho sempre. Não teve esse tipo de fala. Um tipo de jogador que, por exemplo, quando tava chegando ali na seleção brasileira, é um jogador que tá chegando agora também, que fez o seu primeiro gol, botou muita esperança e muita gente que acreditava, falava, poxa, realmente esse Savinho, o moleque vai pra dentro, quer o drible, é o cara que a gente quer ver na seleção brasileira. Ele deu uma entrevista e até empolgou muita gente com as palavras dele. Tô nem acreditando por esse momento que estou vivendo aqui na seleção. Primeiramente quero agradecer a Deus por ter me colocado, como se falou, nessa data tão importante aqui na minha vida, pelo primeiro gol pela seleção brasileira. Quero agradecer minha família, quero dedicar a esse gol minha família, minha esposa, minha mãe, que sempre esteve comigo e creio que eles estão muito orgulhosos de mim por esse momento que eu estou passando aqui. Nome da mãe, nome da esposa? Helenilma e Ana Carolina. E viver isso com a expectativa ainda do árbitro de vídeo confirmar, como é que é aquela, você querendo já explodir de emoção, mas tinha ainda que controlar um pouco? Sim, ali eu fiz o gol e nem estava acreditando, você vê que eu fui comemorar bastante só depois mesmo. E sobre o VAR eu tava confiante que ia ser gol, porque não estava impedido, mas fico muito feliz pelo gol. Queria que você falasse sobre Vinícius Júnior. Você ali também testemunhando essa atuação de gala. Cara, não tem nem palavras para falar sobre o Vini. Eu acho que ele sabe da importância dele aqui na seleção. É o nosso melhor do mundo hoje. Eu fico feliz de estar atuando ao lado dele, nesse momento, vivendo esse momento junto com ele. Vou dar meu melhor para ajudar ele dentro de campo e creio que ele também tem que ajudar nós também, que ele sabe da responsabilidade que ele tem de ajudar nós e dedicar esses parabéns para ele aí pela partida de hoje. Que ele continue assim nos ajudando. Mas poxa, não é possível que um cara que tem todo o preparo, o Savinho tem todo o preparo pra saber o que ele pode ou não pode dizer numa coletiva dessa. Eu sei que é um garoto novo, que vai cometer seus erros, seus deslizes. Muitas das vezes a gente que tá aqui é até mais velho, eu tenho 37 anos e fala alguma groselha, mas meu trabalho é falar o dia inteiro mesmo, então fica mais complicado. Mas o dele, naqueles minutinhos que ele tem ali pra falar, não é possível que não acenda um sinal vermelho na cabeça dele dizendo, cara, não fala isso. Não é que ele precisa mentir, precisa falar que viu o jogo, mas ele pode não dizer nada. Os jogadores da seleção brasileira têm se atropelado por falarem groselhas atrás de groselhas. Por exemplo, o Endrick, quando vai lá e diz que ele prefere o Bellingham do que o Neymar, mesmo sabendo que existe essa hierarquia na seleção brasileira, em que é bacana você falar sobre o Neymar e tudo mais, pra você ficar bem com o grupo ali. O Endrick já tomou uma postura que podia causar um problema pra ele. Aí você fala, é melhor problema na seleção do que no Real Madrid.
Não sei, tenho minhas dúvidas, sinceramente, porque eu acho que o Bellingham e nem ninguém no Real Madrid pegaria mal dele escolher o Neymar. Na seleção, isso pegou bem mal, o que o Endrick disse, jogadores deram risada dele nas redes sociais e tudo mais, mas enfim, parece que são águas passadas. O Gabriel Jesus deu uma entrevista dizendo que ele era um atacante e que o gol não era o forte dele. Irmão, você quer pensar isso? Beleza. Se o Gabriel Jesus também achar isso, beleza. Agora ele verbalizar isso numa entrevista dizendo que o centroavante da seleção brasileira que não fez nenhum gol em Copa do Mundo, meu gol não é o gol, pra mim não é o meu ponto forte. Ah, cala a boca, bicho. E já não era um menino, né? Um homenzarrão formado. Então assim, não é coisa pra você dizer numa zona mista, numa coletiva de imprensa, o Richarlison chegando na coletiva e dizendo, todo mundo sabe que a 9 tem dono. Aí o pessoal fala, nossa, que personalidade, maravilhoso. Maravilhoso, passou algumas rodadas sem fazer gol, a partir dali começou a ser criticado, daqui a pouco tava na zona mista chorando, dizendo que tava muito difícil a pressão pra ele, que tava precisando fazer terapia. Vai ter personalidade, irmão. Então assim, cala a boca. Precisava o Gabriel Jesus falar? Não, cala a boca. Precisava o Richarlison falar aquilo? Não, cala a boca. Ah, mas a gente gosta de jogador autêntico, jogador de personalidade. Tá somando pra quem essa personalidade dos jogadores? O Savinho precisava falar que não viu o jogo? Cala a boca, cala a boca. O repórter te perguntou o que você achou do jogo. Fala, pô, realmente a gente não foi bem, mas no próximo a gente vai estar melhor. Acabou, irmão. Pra que vai querer falar um negócio desse? Será que tu não pensa nas consequências do que pode ter? E como é que a gente vai falar pro torcedor? Pô, tem que acompanhar, vamos ver a seleção brasileira. Se o teu trabalho, que é jogar futebol, entender de futebol, o teu trabalho você não faz, tu não viu o jogo da seleção que você joga, aí vai pedir pro torcedor acompanhar? E quem acha que seleção brasileira não tem importância nenhuma, deixa eu te dar uma luz aqui, que vários desses jogadores hoje ganham milhões, porque outros lá atrás cavaram esse caminho, né? Roçaram aí essa estrada, mostrando aí realmente a qualidade do jogador brasileiro, não é verdade? E muitas vezes pela seleção brasileira. Hoje os jogadores brasileiros têm tanto mercado assim para virarem as costas para a seleção e jogarem em mercados como a Arábia Saudita e outros lugares, enchendo o rabo de dinheiro graças ao que muitos fizeram lá atrás. Então hoje ver esses jogadores tratando a seleção como, tanto faz, cara, é um baita de um despeito. Então assim, eu entendo, obviamente, que o jogador não viu o jogo, porque precisava dormir, descansar, o Savinho tem razão nisso. Mas não custa nada no outro dia tu ver um VT. Não custa nada quando você for dar uma coletiva, você lembrar que você tá falando com 200 milhões de apaixonados por futebol no Brasil e que vão ter consequências essas suas falas. Se no jogo agora contra o Chile e o Peru, o Brasil for mal, não ganhar, já tá mal nas eliminatórias, e mais do que isso, se você, Savinho, for mal, meu irmão, tu vai tomar porrada. É um cara que esse tipo de fala pode estragar a tua passagem na seleção brasileira, porque ninguém aguenta ficar tomando porrada o tempo inteiro. Olha o Richarlison, foi o centroavante da última Copa do Mundo. Hoje ele não é convocado e ninguém nem fala nada. Hoje ele tá mal no Tottenham, e o Richarlison não era um cara que tava mal na Premier League, tá? Ele foi bem no Watford, ele foi bem no Everton, ele foi bem inclusive quando ele chegou no Tottenham, teve um problema de lesão ali ou outro, mas eu quero lembrar, logo na estreia dele na Champions League pelo Tottenham, ele cravou 2. Só que aí o jogador vai começando a tomar porrada, falhando, o que dá? Dá isso, irmão, dá merda, entendeu? Então cala a boca, entenda o que falar, como falar. Esse negócio de ter personalidade é uma baboseira sem fim. Quer ter personalidade? Personalidade é em campo. Pega a bola, vai pra cima, faz gol. Quem ganha a vida com a boca é cantor, é youtuber, é comunicador, é jornalista, não é jogador de futebol. E quando o jogador de futebol fala merda, fala groselha, pra imprensa é uma delícia. Mas isso que ele falou, só afasta o torcedor da seleção brasileira. Quantas pessoas não vão pensar na quinta-feira e falar assim, pô, irmão, se nem o Savinho vê o jogo, eu vou ver? Tô fora, né? Entende isso? É ridículo, velho. Foi ridículo a postura dele, foi ridículo o que ele falou. Eu entendo, tem uma justificativa, teve que dormir cedo, mas nada justifica ele falar isso e ele não ter corrido atrás depois de saber como foi o jogo. E se ele fez isso, não ter deixado isso bem claro. Porque é o ideal. Olha, não vi o jogo, precisei dormir cedo, o jogo é muito tarde. No outro dia eu vi o VT, então não vou dar opinião sobre o jogo não. Porque o que acontece, cara? Eu não vi o jogo completo, entendeu? Eu só vi os melhores momentos por conta do fuso horário. Mas ali, não posso dar minha opinião aqui sem ter acompanhado toda a partida. Cara, acabou! Acabou, ninguém vai falar mais um A. Mas agora não, deu margem pra ser detonado pela imprensa, tá tomando muita porrada e eu quero saber de você, cara.
como é que tá a tua relação com a seleção brasileira? Tá tipo o Savinho, por causa do fuso horário, você não tá afim de ver? Pois é, o fuso horário é aquele que, pô, enquanto tá passando o jogo da seleção eu tenho mais o que fazer? O que você tem a me dizer? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. E pois é, eu sou mais um apaixonado que vou seguir assistindo. Infelizmente, eu herdei esse vício aí do meu pai e vou continuar vendo o jogo da seleção. Tô tentando viciar meu filho também e assim. Comenta aqui, quero saber a sua opinião.